plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje um programa especial de crédito para micro e pequenas empresas no valor total de 13,6 bilhões. A proposta, batizada de Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, concede crédito mais acessível ao setor e é uma das medidas de apoio à economia em meio à crise da pandemia. A proposta é um dos 4 itens da pauta da Casa. Pelo projeto de lei, o crédito será destinado às microempresas que têm faturamento bruto anual de até R$ 360 mil e empresas de pequeno porte cujo faturamento anual é de até R$ 4,8 milhões. A taxa de juros prevista é de 3,75% ao ano, com carência de 6 meses para começar a pagar e prazo total de 36 meses. Os empréstimos serão operacionalizados pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, Banco do Nordeste, cooperativas de crédito e bancos cooperativos. Segundo a proposta, a União deverá custear 80% do valor de cada financiamento e as instituições financeiras os 20% restantes. Os interessados nos recursos deverão apresentar uma garantia pessoal no montante igual ou superior ao crédito contratado. Além disso, o empresário deve se comprometer a não demitir empregados sem justa causa no período entre a data da contratação da linha de crédito e 60 dias após o recebimento da última parcela da linha de crédito. O texto, já aprovado no Senado, prevê ainda a transferência de 10,9 bilhões da União para o programa, definindo ainda que o retorno desses empréstimos seja integralmente destinado ao Tesouro Nacional para o pagamento da dívida pública. Além dessa proposta, também consta na pauta do plenário a votação de 4 pedidos de urgência, entre eles para o projeto de lei complementar 34 de 2020, do deputado Wellington Roberto, que obriga empresas com patrimônio superior a 1 bilhão a emprestar dinheiro ao governo para gastos com a pandemia. O plenário pede ainda urgência para o projeto de lei 1389 de 2020 da deputada Flávia Arruda sobre a transferência de saldos dos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios provenientes de repasses federais apurados até dezembro de 2019 e o PL 1079 de 2020 do deputado Denis Bezerra, que suspende o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil durante o estado de calamidade sanitária. Nessa segunda-feira, os líderes partidários realizaram uma reunião virtual para fechar a pauta de votações da Casa. Há a possibilidade da Câmara retomar a análise da proposta de emenda à Constituição 10, que autoriza a criação de um orçamento paralelo ao do Orçamento Geral da União para financiar as medidas de combate à pandemia, batizada de PEC do Orçamento de Guerra. A proposta, que havia sido votada na Câmara, foi aprovada pelo Senado na sexta-feira e desobriga o governo de cumprir algumas regras constitucionais, como a meta de superávit primário, podendo ainda aumentar as despesas e a concessão de benefícios ou a ampliação de incentivos de natureza tributária com renúncia de receita. Como o texto sofreu alterações, foi novamente enviado à Câmara. Entre os pontos alterados pelos senadores está o que prevê a atuação do Banco Central na compra e venda de títulos do Tesouro Nacional nos mercados secundários. As informações são da Agência Brasil. Olá campeã, tudo bem? Eu sou o deputado federal Ottoni de Paula. Por que o Wilson Witzel impôs sigilo nos contratos emergenciais feitos no governo do estado do Rio de Janeiro? Você ainda não sabe? É porque uma verdadeira quadrilha de ladrões e de larápios do dinheiro público, tendo como ladrão-mor o governador do estado, Wilson Witzel, se instalou no Palácio Guanabara. Os contratos superfaturados, contratos emergenciais por conta desta pandemia do coronavírus, cresce assustadoramente diante dos olhos de toda a imprensa, do Ministério Público e da Alerj. Se não bastasse o superfaturamento dos hospitais de campanha, que custou para o estado do Rio de Janeiro, para os cofres públicos, 9 vezes mais. Eu disse 9 vezes mais do que outros hospitais de campanha de outros estados. Se não bastasse contratar uma empresa de informática para comprar respiradores, não era uma empresa hospitalar, e ainda com superfaturamento de 5 milhões de reais.
Olha, se nós fôssemos falar de superfaturamento aqui agora e de contratos superfaturados, esse vídeo ficaria muito longo. Agora, o Wilson Witzel permite o contrato superfaturado da compra de antibióticos. O governo do estado do Rio de Janeiro comprou um antibiótico chamado claritromicina. Esse antibiótico ele é injetável, 500 miligramas. Olha que absurdo. O próprio governo do estado do Rio de Janeiro já havia comprado esse antibiótico mais barato em outro tempo. Dessa vez, o contrato foi superfaturado em 9 milhões de reais. Eu disse 9 milhões de reais. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. O que eles estão fazendo com o dinheiro público. Agora, não acredite nessa novela do Wilson de demitir subsecretário, de querer saber o que está acontecendo no governo, de não admitir corrupção. Isso tudo é teatro. O governo de Wilson Witzel é corrupto. Eu quero chamar a atenção da Alerj, dos senhores deputados. Nós queremos a abertura da CPI para o exame dos contratos emergenciais do governo Wilson Witzel. E aqueles deputados que arregarem para o governo, aqueles deputados que não assinarem a CPI ou tirarem os seus nomes da CPI, nós vamos denunciar. O povo do estado do Rio de Janeiro não aguenta mais ser vítima desta quadrilha. Wilson Witzel, se prepare, você vai pra cadeia. Eu não vou falar com a imprensa, que não preciso falar. Senão você não distorce mais. O que eu li hoje, inventam tudo, então pode continuar inventando aí. Seu filho não pode adulto, estou com o senhor está lembrando do Império Romano. O rei trocava teu sangue pelo teu povo, e agora teu povo troca teu sangue pelo senhor, tá? Estou com o senhor. Presidente de Londrina. Aqui, ó. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão. Seja bastante rápido aí, tá? Tá bom. E um pedido. Eu vou na sugestão primeiro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Congresso não vai fazer as 5 reformas que a gente precisa, que tem mais de 30 anos que eles não fizeram. Convoque a população para ajudá-la nisso aí. E um pedido, eu sou lotérico. Eu gostaria que o senhor olhasse pela a categoria dos lotéricos. O senhor está acompanhando os lotéricos, então, com todo respeito. Estou acompanhando. Nós convidamos vocês, demos uma cesta de vantagem, sem vocês pedirem nada. O pessoal ficou, 98% ficou satisfeito. Fecharam a lotérica. Fui no decreto, abri 3 mil loterias fechadas. Então, eu não sei o que mais posso fazer para o lotérico. Eu explico para o senhor. Não, mas vai demorar aqui, não dá. Não vai demorar. O senhor está negociando com o sindicato dos lotéricos. E sindicato não representa a categoria. E isso está no Brasil todo. Por isso que o senhor é a favor da unicidade. Eu tenho um parente meu que é lotérico. Mas sabe o que queria? Toda vez que eu falo para o lotérico, essa imprensa canalha diz que eu estou fazendo pelo meu parente. Não tem nada a ver com isso. Agora, o que nós fizemos pelo lotérico está no direito. Pessoal de Londrina estão fazendo a Maratona Verde, plantando mais de 40 mil árvores em Londrina. Eu queria pedir se eu fizesse um vídeo para convidar as pessoas de Londrina. Quando eu convido, eu estou presente. Pega a mão. Mais uma coisa aí, pessoal. Presidente, os 2 soldados que estão aqui quer parabenizar o senhor pelos trabalhos que o senhor está fazendo para a nação, querendo deixar a palavra de Deus aqui para o senhor não temer, porque Deus enviou o senhor chamou o senhor para livrar essa nação desses canalhas que estão tentando destruir a nossa nação, estão tentando derrubar essa nação. O senhor, Deus vai usar o senhor para mudar essa nossa história. Em nome de Jesus, presidente, que Deus te abençoe. Presidente, manda um abraço aí pro presidente. Aceita os brindes que a gente trouxe de Londrina. Tem que passar por uma fiscalização. Eu não vou falar com a imprensa, que não preciso falar. Senão você não distorce mais. O que eu li hoje, inventam tudo. Então, pode continuar inventando aí. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida.
Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.